Alguns pais estão com essa dificuldade de fazer a criança parar de fazer brincadeira, parar de fazer a atividade de lazer para fazer uma coisa, uma tarefa doméstica, uma tarefa que exige responsabilidade. Então, uma dica que eu dou é fazer uma rotina bem estabelecida de horários, né? Horário de estudo, horário de brincar, quais brincadeiras que pode fazer, né? Horário de videogame. Então, horário para treinar, fazer algumas tarefas e treinar de uma forma assim positiva. E quando chamar para treinar, falar, olha, a gente vai treinar, vai ser divertido, você vai aprender uma coisa nova. E no começo, treina até ela ficar boa em fazer aquela tarefa. Depois você vai treinando responsabilidade, que é uma coisa depois ela fazer sozinha, ela pegar aquilo para fazer sempre, fazer com frequência. Teve alguns pais que relataram um receio de estar mimando muitos filhos, né? Então, o que seria uma criança mimada? Uma criança que só pensa nas vontades dela, no que ela quer, não se importa tanto em como as ações dela afetam outras pessoas. E isso, se você for delegando certas tarefas para ela fazer, certa responsabilidade, isso vai acabar diminuindo, porque ela vai entender que as tarefas que ela faz são importantes para casa, são importantes para a família. Então, ela vai adquirindo essa habilidade de empatia. Então, eu me importo se eu deixo a minha mãe triste porque eu não fiz alguma coisa. Isso vai contribuindo para o desenvolvimento da maturidade, que é o que a gente quer na vida adulta, é um adulto que assume os erros, sabe pedir desculpas, sabe fazer reparações. Alguns pais comentaram que eles sentem às vezes muito culpados de cobrar responsabilidades da criança, dependendo da idade, e não sabe como seria uma forma correta de falar para eles: olha, tá na hora de você fazer certas tarefas. Então, dar certas responsabilidades, certas tarefas para ele fazer, não é roubar a infância dele, e sim ajudar no desenvolvimento de valores para ele, valores de disciplina, de responsabilidade, de empatia. Alguns pais comentaram sobre, quando a criança quer ir num lugar sozinha, fazer uma coisa que eu considero que ainda não tá lá na hora, né? Então, acho que você tem que se perguntar se a criança ela tem responsabilidade suficiente para fazer isso, se é muito perigoso mesmo. Será que a criança tem os pré-requisitos para fazer essa atividade sozinha? Será que ela tem atenção? Será que ela tem noção de perigo? Será que ela tem responsabilidade? Então, tudo isso conta na hora de você decidir se você vai começar a dar essa liberdade para a criança ou para o pré-adolescente, ou se não, ainda não é o momento. Vou treinar certas coisas com ele, esperar ele amadurecer um pouquinho para depois dar essa oportunidade. Teve relatos também de alguns pais que falaram que eu tenho filhos que não acreditam em si mesmo, não tem muita confiança. E não deu para saber se essas crianças têm dificuldades escolares. O que na clínica eu vejo que acontece muito. Às vezes a criança tem uma autoestima baixa porque não vai bem na escola, que é uma das únicas exigências que a gente realmente faz para a criança nessa faixa etária de ensino fim do Jardim 1, fim do ensino infantil para o ensino fundamental em relação à leitura e escrita. Realmente, é legal dar outras tarefas para a criança fazer, seja ajudar em casa, É importante dar essas outras tarefas para a criança se sentir capaz. Tem outras tarefas que são mais simples, que podem ajudar muito em casa, ajuda muito a mãe, o pai, e vai fazer ela se sentir muito melhor com ela mesma.